Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 28 de março de 2020, sábado, gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco do que fala a palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a que abrissem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4 e em seguida leremos outro texto. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Vamos ler também o Salmo 115, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que pergunto às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar. Não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Irmãos, hoje falar um pouco sobre idolatria. A idolatria não consiste apenas em você se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, mas na verdade o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Os ídolos, eles tomam várias conotações. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e essa é a mais pura verdade. Nosso coração pode substituir Deus por qualquer coisa. Alguns substituem Deus na sua vida pelo trabalho. Tornam-se tão aficionados pelo trabalho, tão envolvidos com o trabalho, que esquecem todas as outras coisas. Esquece a família, esquece a esposa, esquece os filhos, tudo é o trabalho. O trabalho é a coisa mais importante da vida deles. Se faltar o trabalho, essa pessoa colapsa. E é interessante ver que atualmente, né, nessa circunstância que nós estamos vivendo, muitos estão obrigatoriamente em casa, sem poder sair, sem poder trabalhar, e estão sem ter sentido na vida. Por quê? Porque ele foi tirado o ídolo. Para outros, o ídolo é a sua família, os filhos. Foi por idolatrar os filhos que, principalmente a partir da década de 60, que nós vamos ver muitas gerações perdidas, sem rumo, sem nada, porque se acostumaram a que os pais lhe dessem tudo. Hoje, inclusive, existe uma nova classe de pessoas chamadas os adolescentes, pessoas com 30, 32, 33 anos, que ainda vivem na casa dos pais e não sabem viver, não tem condição de formar uma família, porque continuam sendo adolescentes, filhinhos do papai e da mamãe, não sabem fazer nada se o papai e a mamãe não fizerem, mas o papai e a mamãe vai morrer. E aí, o que é que vai acontecer? Irmãos, nós da Igreja Presbiteriana,
nós fazemos parte de uma longa tradição, uma tradição secular, em que a coisa mais importante é Deus. A nossa vida tem que ser vivida diante de Deus. É o que há uma expressão latina que diz coram Deo, ou seja, diante de Deus. A minha família tem importância, o meu trabalho tem importância, tudo tem importância, mas no seu devido lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. E vivemos a nossa vida diante de Deus, agindo corretamente de acordo com o que diz a palavra de Deus. Hoje nós vemos, infelizmente, no Brasil, uma situação política, por exemplo, de extrema polaridade. A esquerda e a direita. E é interessante porque ambos, tanto a esquerda quanto a direita, estão sendo idólatras. Idólatras. Uma figura da esquerda é um ídolo, é um verdadeiro Deus para uma grande quantidade de pessoas. Na direita, da mesma forma. Há uma figura em que há um grande número de seguidores e de ambos os lados. Agem exatamente como o Salmo 115 falou. Tornem-se como eles aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Veja que o Salmo diz que os ídolos têm boca, mas não podem falar. As pessoas só falam, tanto de um lado quanto de outro, só tem um discurso monocódico, só falam de uma forma. Não, tem olhos, mas não podem ver. Não conseguem ver outra coisa senão o que o líder faz, diz ou determina. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Não ouvem a verdade. Não ouvem sequer argumentos contrários. Só ouvem o que o líder, o seu Deus, diz. Então, irmãos, nós cristãos não podemos embarcar nisso. A idolatria é pecado. Se você está colocando qualquer coisa, quer seja uma ideologia política, quer seja a sua família, quer seja o trabalho, qualquer coisa que você colocar na frente de Deus, no lugar de Deus, o lugar central da sua vida, que deve ser ocupado por Deus única e exclusivamente, você está sendo idólatra. Por que a idolatria é tão abominada por Deus? Deus, durante todo o Antigo Testamento, Deus insistiu com o povo de Israel para que não caísse na idolatria. E o povo sempre estava caindo na idolatria. E por causa disso, Deus castigou o povo. Israel, o reino do norte, foi levado para a Síria e foi disperso. As 10 tribos do norte foram dispersas. Hoje não existem mais enquanto identidade. O reino do sul ainda demorou um pouquinho mais, mas os babilônios vieram e levaram Judá para Babilônia. E Deus os trouxe de lá quando eles se curaram da idolatria. A idolatria, meus irmãos, ela é abominável porque ela rouba a glória de Deus. E Deus fala em Isaías, no capítulo 42, versículo 8, diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Meu irmão, se você está colocando alguma coisa no lugar de Deus, se alguma coisa se transformou num ídolo, eu advirto,
Não eu, mas a palavra. Arrependa-se. Arrependa-se. Rejeite esse ídolo. Coloque essa coisa no devido lugar na sua vida. Ela não deve ocupar o primeiro lugar. Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, foi exaltado e assumiu todo o poder, toda a autoridade sobre principados e potestades. Ele deve ser exaltado e glorificado. Para encerrar, meus irmãos, gostaria de ler para vocês capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15. Jesus está falando sobre já os céus, a cidade celestial, a nova Jerusalém, né? E aí ele diz, versículo 15, que quem é que fica fora dessa cidade? Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, os idólatras está aqui nominalmente colocado entre aqueles que ficarão de fora da cidade. Meu querido, Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Se você tiver um ídolo na frente de Jesus, eu sinto muito. Arrependa-se. Coloque Jesus Cristo como primeiro lugar na sua vida. Jesus é o primeiro lugar da nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.